Coronavírus, casos suspeitos saltam para 132 no Brasil, 5 deles aqui em Brasília. E a gente explica os direitos de quem tem viagem marcada, mas quer desistir. Na economia, a crise causada pela infecção deve levar uma revisão do PIB para baixo. Na palma da mão, gastos com aplicativos de transporte, comida e streaming comprometem 8% da renda dos brasileiros. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Os brasileiros têm gastado em média 8% do orçamento com compras em aplicativos de comida e transporte, por exemplo. Uma das realidades dos tempos modernos. Mas como manter esses serviços práticos sem comprometer o orçamento? Veja agora na reportagem de Joyce Pires. É tudo muito prático. Basta pegar o celular para ter um motorista à disposição ou a refeição preferida na mesa. Os aplicativos de delivery de transporte e comida ou streamings de música e filme facilitaram muito a nossa vida. A Júlia desfruta com bastante frequência desta praticidade. Eu sempre tenho um valor por mês para pelo menos reservado para esse tipo de coisa, porque como é o Uber, por exemplo, eu uso todos os dias, é uma necessidade. Então eu tenho que pelo menos estabelecer o quanto mensal que eu vou ter que gastar. O conforto tem um preço normalmente alto. E muitos só notam quando chega a fatura do cartão. Segundo uma pesquisa feita por uma empresa de gestão financeira, os brasileiros têm gasto quase 8,1% do orçamento com estes serviços. Em valores, seriam quase R$ 458 com os aplicativos. O levantamento foi feito em dezembro de 2019 com 203 mil pessoas. Vamos fazer uma conta rápida? Se diariamente a pessoa gastar R$ 15 com o almoço, no final do mês ela terá uma conta de R$ 450. E se a pessoa optar também pelo jantar, o gasto dobra. E lá se vão quase R$ 1.000 no final do mês. Mas não tem para onde correr. As compras por aplicativo são uma realidade nos tempos modernos e que tendem a crescer cada vez mais. De 2017 para 2018, por exemplo, o delivery no Brasil aumentou 23%. Mas então, como não cair em armadilhas? O primeiro passo proposto por esta consultora financeira é analisar o orçamento e, se for necessário, banir o cartão de crédito. Tirar a opção de crédito dos aplicativos e fazer gastar somente com dinheiro, na psicologia econômica traz o que a gente chama de dor de gastar, né? Então, como a gente vê o dinheiro saindo, vê a nota saindo, em geral a gente tende a se frear mais com relação a esse tipo de consumo. Se por um lado tem gente se endividando, por outro tem quem esteja conseguindo pagar as contas graças aos aplicativos. Por exemplo, os motoristas e entregadores que viram neste segmento uma oportunidade de trabalho autônomo. Uma pesquisa do IBGE mostra que no primeiro trimestre de 2019, o número de trabalhadores que atuam na área de entregas aumentou em 201 mil pessoas em relação ao mesmo período do ano anterior. Fábio é uma delas. Porque muitos hoje não têm uma renda extra, um trabalho fixo, e esse aplicativo ele veio para ajudar essas pessoas que realmente estão desempregadas. Até a Joana, de 2 aninhos, já entendeu que comodidade é muito bom. Subiu para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. Até agora, somente um está confirmado, o do morador de São Paulo, que veio da Itália. E o governo decidiu antecipar a vacinação contra a gripe. Quem nos explica o motivo, ao vivo, é a Renata Dourado, já está com a gente. Muito boa tarde, Renata. Uma coisa tem a ver com a outra, Renata? Boa tarde. Não, é importante que se diga. Boa tarde para você, uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. E é muito importante isso, Rodrigo. Quem vacina contra a gripe não está imune ao coronavírus. Como você bem disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o governo resolveu antecipar, porque o governo diz o seguinte, olha, essa vacina contra a gripe, ela é capaz de proteger contra 80% ou mais de 80% dos vírus que causam a gripe.
Então, qual é a importância de se tomar essa vacina e, portanto, essa antecipação? Sobretudo para os profissionais de saúde, porque a gente sabe que os sintomas são comuns de uma gripe normal e até mesmo do coronavírus, né? Vamos relembrar aqui, que é aquela tosse seca, febre, garganta também seca, coriza, né? Então, são os mesmos sintomas. Então, essa pessoa, ao ir a um posto de saúde, a um hospital, se ela já se preveniu contra a gripe, ela entra num outro patamar, até mesmo no patamar de alerta, porque o profissional já sabe que não é uma gripe comum, então pode ser o coronavírus. Então é mais para fazer essa triagem. Então o governo vai disponibilizar cerca de 75 milhões de doses dessa vacina. Quando começa, portanto, essa campanha? No dia 23 de maio, ou seja, 23 de março, dia 23 de março. Essa campanha, em tese, ela iria iniciar em meados ali de abril. Então, o governo está antecipando em 23 dias, exatamente para facilitar todo esse trabalho que a gente vem dizendo aqui. Primeiro devem ser vacinadas as gestantes, crianças com até 6 anos, mulheres com até 45 dias após o parto e idosos. Idosos, a gente sabe que tende a ter um organismo mais fragilizado e até mesmo uma simples gripe pode levar à morte. Então, é muito importante também que essas pessoas se imunizem. Como você bem disse aí, aqui no Brasil houve um salto de casos suspeitos. Ontem, você se lembra, nós falávamos aqui, eram 20 casos suspeitos. Já subiu para 132 casos suspeitos, apenas um confirmado. Isso sem falar das 213 notificações que ainda precisam ser analisadas. O Ministério da Saúde também vem enfrentando um outro problema, que é a compra de máscaras. Por quê? Porque as empresas que participaram ali do processo de licitação, a gente lembra que tudo que é comprado pelo governo precisa de um processo de licitação, essas empresas venderam essas máscaras para outros países e agora não tem máscaras para serem vendidas aqui no Brasil. Então vai ter uma reunião hoje à tarde entre representantes do Ministério da Saúde e representantes também dessas empresas para tentar encontrar uma solução para esse problema, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho nesses casos importantes e tem impacto já. A crise do coronavírus deve levar a uma revisão do PIB brasileiro para este ano. Em janeiro, a equipe econômica chegou a anunciar um aumento da previsão de crescimento. Esperava-se algo em torno de 2,4%. Mas esse número vai passar por revisão até o fim da semana que vem. E a Bolsa de Valores segue sentindo os impactos negativos da epidemia. Caiu 2,5% nesta quinta-feira e já o dólar renovou a cotação recorde, subindo para R$ 4,47. O mercado financeiro reflete preocupações com os efeitos do coronavírus e a chamada economia real, o chão de fábrica, também já sente o impacto. Essa indústria em Guarulhos, na Grande São Paulo, produz placas para computadores e celulares. O problema é que mais de 80% dos componentes vem da China, que parou de enviar os produtos desde o início da epidemia. O dono da fábrica já planeja reduzir os trabalhos. Em março, se a gente não conseguir retomar o recebimento de mercadoria, a gente vai parar muitas partes da fábrica aqui. A indústria brasileira já está sentindo este impacto, especialmente fabricantes de eletroeletrônicos, já que a matéria-prima para a produção destes itens costuma vir da China. O avanço do coronavírus está levando a economia global a uma desaceleração. O desabastecimento já é realidade no setor que importa 42% das peças do país asiático. A associação, que representa a indústria elétrica e eletrônica, diz que 4% das fábricas já operam parcialmente por falta de insumos. Outros 15% devem parar nos próximos dias. Na Zona Franca de Manaus, já há unidades em férias coletivas. Metalúrgicas e indústrias automobilísticas também correm o risco de reduzir a produção por falta de peças. A gente está vendo várias empresas anunciando que vão ter impacto na produção, nas vendas, então isso vai afetar os resultados das empresas, vai afetar turismo, vai afetar a movimentação das pessoas, então isso tudo vai impactar a economia como um todo. Do lado da exportação, a soja representa cerca de 30% de tudo que o Brasil vende para a China, seguido do petróleo e minério de ferro. As cotações estão recuando com a provável desaceleração da economia mundial. Os exportadores de soja dizem que os negócios com a China estão assegurados nos próximos meses. Mas o setor teme as consequências se a epidemia se prolongar. O último boletim Focus do Banco Central estimou o crescimento do PIB brasileiro este ano em 2,2%. Mas os economistas já projetam que os impactos do coronavírus podem diminuir esse avanço para menos de 2%. Para o ex-embaixador Sérgio Amaral, ainda é preciso esperar para avaliar as perdas. Quanto tempo o coronavírus vai demorar
que quanto mais tempo ele demorar, mais ele vai afetar a economia em geral, sobretudo naqueles setores que dependem das exportações. Cláudio Humberto com a gente para comentar. Muito boa tarde, Cláudio. Como lidar com esses reflexos aí do coronavírus? Não há muito o que fazer, né? A não ser torcer para que essa epidemia passe logo. Há boas notícias indicando isso, né? De um lado, na China, a força do vírus começa a diminuir. Os números já são menos preocupantes do que antes. E também nos Estados Unidos e Israel, só para citar 2 países, os cientistas estão ultimando ali descoberta de uma vacina, ou a aplicação, ou a produção de uma vacina que proteja as pessoas. Nos Estados Unidos já serão iniciados agora os testes com humanos dessa vacina. Portanto, assim, os números são bons, as expectativas são interessantes, mas o problema é que os reflexos na economia já estão instaurados de uma vez por todas. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores caiu 2 pontos percentuais ontem, só para citar o caso brasileiro, mas também isso se reflete no mundo inteiro. Quando chegou nos Estados Unidos, viu-se logo que chegou lá, no dia seguinte já tinha laboratório anunciando que o desenvolvimento da vacina. O reflexo da questão da China é no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é claro, como a reportagem de Sônia Blota mostrou. Mas você sabe aqueles carros coreanos que são fabricados na Coreia, são montados na Coreia. Grande parte, um percentual importante dos componentes dos carros coreanos, dos japoneses, dos alemães, dos carros europeus de uma maneira geral, são produzidos na China. Imagina, a China parando a produção, como de fato parou de tudo, o país parou, isso começa, o reflexo nos seus clientes é imediato, na economia como um todo, nas vendas, no trabalho, no emprego, e o Brasil vai sofrer um pouco por isso, talvez com reflexos, inclusive, nos indicadores de crescimento previstos para este ano. E a taxa de desocupação caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de agosto a outubro de 2019, quando ficou em 11,6%. O dado do IBGE foi divulgado hoje. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 0,8 ponto percentual. A informalidade caiu e cresceu o emprego com carteira assinada. A taxa de informalidade recuou meio ponto percentual por um trimestre para o outro. E o número de carteiras assinadas aumentou em 1,5%, o que significa 540 mil pessoas com emprego formal. E a seguir, os direitos dos consumidores que têm viagem marcada para países atingidos pelo coronavírus, mas pensam em desmarcar tudo. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Conhecer outros países faz parte do sonho de todo mundo e realizar esse sonho pode significar um planejamento de meses. Só que o coronavírus virou um problema e as pessoas estão com medo de sair do país. E como falamos tantas vezes aqui, a epidemia fatalmente chegaria e de avião. O setor de turismo está sentindo o baque e já é possível ver pessoas de máscara no aeroporto de Brasília. Mas o que fazer se você tem uma viagem marcada e pensa em desistir? Confira aí. Bom senso ao decidir viajar. Foi o que pediu o ministro da Saúde aos brasileiros. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Algumas pessoas têm seguido a recomendação. Esta agência de turismo notou uma baixa na procura por viagens ao exterior. Sempre há uma preocupação quando essas coisas acontecem, porque, além de tudo, o dólar também não está ajudando, né? Que deu uma subida considerável. Então, as pessoas estão realmente bem dispostas a esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer. Mas se a pessoa com a viagem comprada decidir cancelar, ela tem alguma garantia de ressarcimento total do valor investido? De acordo com esta advogada, não. É importante que o consumidor ele busque as empresas, as companhias aéreas, tendo em vista essa situação de força maior, para renegociar a questão dessa multa.
porque assim, é uma epidemia que está atingindo diversos países, não é culpa da companhia aérea, mas também não é culpa do passageiro. Então é importante um bom senso para tentar resolver essa situação da melhor forma possível para ambas as partes. Então, para não perder dinheiro, algumas pessoas arriscam. Esta brasiliense, por exemplo, está em férias em Veneza, mas ela notou que pontos da Itália comumente visitados por turistas estavam quase vazios. A gente ficou um pouco impressionado porque Veneza estava vazia. Todas as gôndolas paradas, a Praça de São Marcos vazia, os restaurantes, as lojas, muitas lojas fechadas. Então isso a gente conseguiu perceber que existe um certo medo em Veneza. Os aeroportos brasileiros começaram a divulgar um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o coronavírus. Se você apresenta febre, tosse com dificuldade para respirar em um período de mais de 14 dias. Brasília não tem voos diretos para os países onde o coronavírus já é considerado uma epidemia. Mas tem voos, por exemplo, para Portugal, que é uma comum porta de entrada para a Europa. As imagens da Europa mostradas na reportagem foram feitas pela Bárbara. Ela volta para o país nos próximos dias. Enquanto ela vem, o Hélio vai. Ele é italiano e estava em férias no Brasil. Na minha cidade é tudo tranquilo. O problema é que é uma psicose gerais. Então, muitas pessoas já fazem uma fila fora do supermercado antes de abrir para comprar comida, álcool gel, máscara não tem mais. Por aqui também tem gente muito preocupada. Mesmo indo logo ali para o Rio de Janeiro, o Gabriel preferiu usar máscara no voo. É mais precaução mesmo, né? Andar num local onde passa tanta gente de todo canto, nunca se sabe de onde é que estão vindo, para onde é que vão, né? É mais uma precaução para não acabar contraindo, né? Mas o uso de máscara é desnecessário aqui no Brasil. A situação está sob controle, segundo o Ministério da Saúde. E uma última notícia justamente acabou de sair sobre o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, acaba de elevar o risco da epidemia, uma epidemia mundial, para muito alto risco. Portanto, está aí a atualização. Olha, terminando o recesso de carnaval, o Congresso retoma o trabalho na próxima semana. Na terça, deputados e senadores devem se reunir para avaliar os vetos do orçamento, assunto que vem causando tanta polêmica. A ideia do Congresso é manter o chamado orçamento impositivo. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, voltando com a gente. Será que semana que vem eles conseguem acertar isso, Renata? Então, vamos ver, né? Vamos ter que esperar para ver. Realmente, a gente espera que sim, porque a gente está falando de algo muito importante, né? E o motivo dessa discórdia aí é a destinação de alguns bilhões de reais do orçamento, né? De que forma esse dinheiro vai ser destinado, quem vai ter o poder de determinar para onde vai. O que levou, a gente lembra aqui, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, a chamar os congressistas de chantagistas, levou também a uma conclamação popular para uma manifestação contra o Congresso Nacional no próximo dia 15, portanto, dia 15 de março. E essa situação ficou ainda mais complicada e delicada depois da informação de que o presidente Bolsonaro estaria também usando ali o WhatsApp para divulgar vídeos conclamando as pessoas para irem às ruas contra o Congresso Nacional. Então, é nesse clima, é nesse panorama que os deputados e senadores devem analisar em uma sessão mista do Congresso na próxima terça-feira, o que está previsto, a gente não sabe o que vai acontecer, analisar alguns vetos ali do presidente Bolsonaro, sobretudo sobre o orçamento impositivo. Então, antes mesmo do recesso aí do Carnaval, tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falaram sobre um acordo que foi feito entre o Congresso e o governo. Que acordo seria esse? O Congresso, então, não mexeria em alguns vetos, mas derrubaria esse veto que trata do orçamento impositivo, de forma que essa derrubada seria a manutenção do orçamento impositivo. Então, a gente está falando aí que esse acordo seria o seguinte, de algo em torno de 30 bilhões de reais, 15 bilhões
o governo poderia destinar da forma que bem entender e outros 15 bilhões o governo teria que destinar de acordo com o entendimento do Congresso Nacional. O Congresso queria delimitar e dizer ali para onde esse dinheiro seria investido. Então, é diante dessa situação aí, Rodrigo, se vai manter ou se não vai manter esse acordo. A gente lembra que houve uma tentativa de votação depois desse acordo no dia 12 de fevereiro, mas não deu certo. Os senadores ligados à ala governista obstruíram e não teve votação. Então vamos ver como é que vai ser na próxima terça-feira, a gente vai acompanhar. A Renata fica de olho. Cláudio Humberto, tem uma notícia positiva aí? Deve sair esse consenso entre governo e Congresso? Pois é, como a Renata explicou, esse acordo que a gente antecipou aqui no Grupo Bandeirantes está celebrado entre o governo e o Congresso. O que se espera é que essa coisa exótica aí, que foi o tal do vídeo do presidente, que o presidente Bolsonaro compartilhou com um grupo de amigos no WhatsApp, não atrapalhe o entendimento, porque é momento mesmo de entendimento, né? Sobre esse vídeo, é bom lembrar que o presidente não anda divulgando um vídeo. O presidente compartilhou um vídeo com um grupo de amigos, meia dúzia de amigos, entre eles o ex-deputado Alberto Fraga, aqui de Brasília, que parece que ingenuamente acabou vazando ele próprio o gesto do presidente. Se o presidente quisesse jogar pesado numa manifestação contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, ele compartilharia esse vídeo nas redes sociais dele, que tem 35 milhões de seguidores, e não no WhatsApp, onde são apenas meia dúzia deles. E foi enterrado na tarde de ontem, no cemitério de Taguatinga, o corpo do pequeno Adrian Pereira, que não resistiu aos ferimentos depois do incêndio na casa onde ele morava com a família em Samambaia na noite de domingo. A irmã dele e o padrasto também morreram na tragédia. Mais um velório marcado por muita tristeza e consternação. O menino Adrian Pereira, de 4 anos, estava internado desde domingo em estado grave na UTI do hospital de base, mas não resistiu e morreu nessa quarta-feira, mesmo dia em que foi sepultado o corpo do padrasto dele, Daniel Pereira Lopes, que tinha 35 anos. Eles foram vítimas de um incêndio em uma casa na QR-425, em Samambaia, na noite de domingo, quando a pequena Kiara Pereira, de 2 anos, também perdeu a vida ainda no local. Mais uma criança, uma bebê de 6 meses, segue internada no hospital de base e está respondendo aos poucos ao tratamento. Daniel e a mulher, Romária Pereira da Silva, foram à padaria na noite do incêndio e teriam deixado os 3 filhos sozinhos em casa. Quando voltaram, o local já estava em chamas. Daniel teve mais de 90% do corpo queimado ao tentar resgatar as crianças do fogo. Os bombeiros ainda não sabem o que provocou o incêndio. A seguir, haja chuva, a barragem de Santa Maria está transbordando e a gente mostra as imagens logo depois do intervalo. E depois de tanta chuva, a barragem de Santa Maria está transbordando. Responsável por 27% do abastecimento do DF, a barragem transbordou, você está acompanhando aí pela última vez, no dia 17 de maio do ano passado. O sistema de Santa Maria torto tem sido usado como uma reserva técnica para o período de estiagem. E a água excedente do reservatório segue para o córrego Três Barras. De lá, se junta com o Ribeirão Tortinho, formando o Ribeirão do Torto, onde há a captação da CAESB. Só para lembrar que no auge do período de estiagem, em novembro de 2017, a barragem de Santa Maria chegou a apenas 21,6% do volume útil. A barragem está localizada dentro do Parque Nacional de Brasília e faz parte das bacias do Paranoá, Parnaíba e Corumbá. Já a barragem do Descoberto também opera com nível máximo há quase um mês. E um grupo de dança daqui de Brasília, formado por mulheres com mais de 50 anos, foi convidado para participar de uma apresentação nos Estados Unidos. E a equipe, conhecida como Divas Dance, foi descoberta na internet por um caça-talentos. Faltando pouco mais de 9 meses para o embarque, as dançarinas organizaram uma vaquinha para tentar garantir também a viagem da professora e idealizadora do projeto. Haja energia! Como o nome do grupo já diz, elas são divas. Tão maravilhosas que vão sair do país para se apresentar na Disney. O grupo de mulheres, todas a partir dos 50 anos, foi selecionado pela internet por uma empresa caça-talentos. Muito bom, é maravilhoso, é um projeto que eu amo participar. E quando falou assim, vamos
para Disney, eu acho que eu fui uma das primeiras a comprar o pacote. O Divas Dance tem cerca de 25 grupos espalhados por vários locais do Brasil. No Guará, o grupo existe há cerca de 10 anos. Atualmente conta com 25 mulheres. Destas, 8 vão para a Disney. A apresentação está marcada para novembro. Até lá, elas estão tentando arrecadar dinheiro para os custos da viagem e principalmente para levar a Eliane, que é a professora de dança. Ela é a nossa diva amor, né? Então ela tem que ir, tem que se divertir, tem que ajudar a gente a dançar. Vai dar tudo certo. Vai, esperamos que sim. Estamos na expectativa. Com a venda de batons, elas esperam conseguir a quantia necessária para ir da Disney. Nós pedimos a ajuda das alunas e elas estão ajudando a gente comprando os batons, divulgando, dando de presente. E a gente está fazendo essa campanha bem ampla para conseguir o valor referente a custear as nossas despesas lá. Para a dona Maria Antônia, a emoção será dupla. Ela vai comemorar 80 anos na viagem. Comemorar meus 80 anos de vida, né? E com minha filha, que é a minha professora querida. Agora, os ensaios são voltados para a apresentação. Mas alguém aí tem dúvida de que elas vão fazer bonito por lá? Não tem dúvida não, né? Quem quiser ajudar, o Divas Dance pode entrar em contato com a professora Eliane pelo telefone 981 18 8502. Por falar em telefone, vamos jogar o nosso WhatsApp aqui. Na Band você tem aquele canal direto para fazer denúncias, mandar o que acontece na sua região, os vídeos também. Já está aparecendo aqui na tela, é o 99976-9204. E o Band Cidade está ficando por aqui.